Hoje, ela está trancada dentro de um castelo na Escócia, guardada como um tesouro nacional, reverenciada por reis, mas essa não é a parte mais interessante. A pergunta real é outra. Como era essa pedra, antes de tudo isso? Antes das coroações, antes dos impérios, antes de alguém acreditar que ela já foi o ponto exato onde o céu tocou a terra. Porque hoje, ela parece apenas isso, uma pedra. E ainda assim, há uma pedra na Escócia. Ela fica no castelo de Edimburgo, numa sala especialmente preparada para ela, iluminada com a sobriedade cerimonial que os escoceses reservam para seus tesouros mais antigos. É um bloco retangular de arenito vermelho amarelado, com cerca de 66 centímetros de comprimento e 42 de largura, pesando aproximadamente 152 quilogramas. Tem 2 anéis de ferro presos em suas extremidades, usados para carregá-la em procissões, e uma superfície desgastada por séculos de uso. Ela não tem inscrição, não tem ornamento, não tem nada que a distinga de qualquer outro bloco de pedra extraído de uma pedreira escocesa, exceto a tradição que a acompanha. Porque essa pedra, conhecida como a Pedra de Scone, ou a Pedra do Destino, ou a Pedra Lia Faill, dependendo de qual tradição você está seguindo, carrega consigo uma das afirmações mais extraordinárias da história europeia, que ela é, originalmente, a pedra sobre a qual o patriarca Jacó dormiu no deserto de Canaã 4.000 anos atrás, e sobre a qual ele viu uma escada que conectava a terra ao céu. A afirmação parece absurda à primeira vista. Uma pedra escocesa sendo a mesma pedra mencionada no livro de Gênesis, o mesmo objeto físico que atravessou 4.000 anos, 3 continentes e uma série de transmissões impossíveis de verificar para acabar servindo de assento nas coroações dos reis da Grã-Bretanha. E, no entanto, quando você começa a puxar os fios dessa história, arqueológica, textual, histórica, religiosa, o que encontra não é apenas uma lenda folk sem substância, mas uma teia de conexões fascinantes que atravessa civilizações, que toca algumas das questões mais fundamentais sobre como as narrativas sagradas nascem e se transformam, e que leva de volta, inevitavelmente, a um lugar no interior de Canaã, onde um homem sozinho deitou a cabeça sobre uma pedra no meio do deserto e acordou convicto de que havia tocado o portal entre o mundo humano e o divino. Para entender tudo isso, é preciso começar no princípio. O texto de Gênesis, no capítulo 28, descreve um momento específico e dramático na vida de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, o terceiro patriarca da narrativa bíblica. Jacó havia acabado de enganar seu irmão mais velho, Esaú, roubando-lhe a bênção paterna que era, na cultura do Oriente Médio Antigo, um instrumento legal e espiritual de imensa importância. Não apenas uma expressão de afeto, mas uma transferência formal de autoridade, herança e identidade. Fugindo da ira do irmão, Jacó viaja sozinho em direção ao norte, em direção a Harã, onde vivem os parentes de sua mãe. Ele não tem escolta, não tem riqueza, não tem status. É um fugitivo num deserto de Canaã, na fronteira entre a civilização e o vazio. Ao anoitecer, ele para num lugar sem nome, pega uma das pedras do chão para usar como travesseiro. Um detalhe de uma concretude doméstica que é um dos muitos momentos em que a narrativa bíblica soa menos como mito elaborado e mais como memória humana bruta. E adormece. E então o texto diz que ele sonhou. No sonho, havia uma escada. A palavra hebraica é sulam, que aparece apenas nessa passagem em toda a Bíblia, e cujo significado exato tem sido debatido por rabinos, linguistas e teólogos por milênios. Alguns traduzem como escada, outros como rampa, outros como zigurate, a estrutura de degraus em espiral dos templos mesopotâmicos que chegavam ao céu. A escada conectava a terra ao céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo, segundo o texto, estava a própria presença divina, que falou com Jacó, confirmou as promessas feitas a Abraão e Isaque e garantiu proteção e retorno à terra. Quando Jacó acordou, tremendo, disse a frase que se tornaria um dos versos mais citados de todo o Antigo Testamento. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E depois, quão terrível é este lugar!
não é outra coisa senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Ele levantou a pedra sobre a qual havia dormido, derramou azeite sobre ela, consagrando-a como um objeto sagrado, um maceba, do tipo que toda a arqueologia cananeia confirma que era prática comum no Bronze Médio e Tardio, e deu ao lugar um nome, Betel, em hebraico, Bet-El, casa de Deus. E é aqui que a história abandona o plano do sonho e desce para o plano concreto e disputado da arqueologia, Betel. O nome ressoa por toda a narrativa bíblica com uma frequência que vai muito além dessa cena de Gênesis. Betel aparece no Antigo Testamento mais de 60 vezes, mais do que qualquer outra cidade, exceto Jerusalém e Samaria. É o lugar onde Abraão, pai de Isaque e avô de Jacó, havia construído um altar quando chegou pela primeira vez a Canaã. É o lugar onde o profeta Samuel julgava Israel. É o lugar onde o rei Jeroboão, depois da divisão do reino, instalou 2 bezerros de ouro e declarou: Eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Um ato que os autores bíblicos descrevem como o pecado fundacional do reino do norte. E é o lugar onde o profeta Amós, no século 8 a.C., foi expulso por suas denúncias contra a religião corrupta que florescia ali. Betel não é apenas um lugar num texto. É um lugar vivo, contestado, sagrado e profanado alternadamente ao longo de séculos de história real. E é um lugar que foi escavado. A identificação moderna de Betel com o sítio arqueológico conhecido como Beitim, uma pequena cidade na Cisjordânia, a cerca de 18 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi feita no início do século XX e é aceita pela maioria, embora não por todos, os arqueólogos especializados na região. A escavação mais sistemática do local foi conduzida pelo arqueólogo americano William Foxwell Albright nos anos 1930, e depois por um de seus alunos, James Kelso, nos anos 1950 e 1960. E o que eles encontraram confirmou algo que transformaria completamente a forma como a narrativa bíblica sobre Jacó e Betel é entendida. Sob as camadas da Betel israelita, as camadas que correspondiam ao período dos reis e dos profetas, havia algo mais antigo, muito mais antigo e muito mais revelador. Havia um santuário cananeu, não um santuário israelita. Não uma estrutura que pudesse ser identificada com a religião monoteísta do Deus de Abraão. Um santuário da religião cananeia, politeísta, ligada aos ciclos da natureza, ao culto de El e Baal e Asherá, com suas macebot de pedra eretas, suas oferendas de animais, sua teologia de um universo habitado por divindades múltiplas e em conflito. O santuário cananeu de Betel precede em sua ocupação contínua qualquer período que se possa associar à figura histórica de Jacó. Ele remonta ao Bronze Médio, ao 2º milênio antes de Cristo, possivelmente ao 3º. Isso levanta uma questão que os arqueólogos colocam, mas que raramente é discutida abertamente nas tradições religiosas. O que aconteceu realmente em Betel? Uma interpretação possível é que a narrativa bíblica de Jacó está usando um local de culto cananeu já existente, já sagrado para os habitantes de Canaã, por razões que tinham a ver com sua própria tradição religiosa, e o reinterpretando através de uma experiência visionária que o integra à narrativa do Deus de Israel. Jacó não escolhe um lugar qualquer para dormir. Ele para num lugar que já era, dentro da cosmologia cananeia, considerado especial. Um lugar onde o véu entre o humano e o divino era mais fino, onde a presença do sagrado era sentida de forma mais imediata. E sobre esse lugar, ele projeta, ou recebe, ou sonha, dependendo de sua perspectiva, uma visão que o reinterpreta completamente. Não mais o santuário de El Cananeu, mas a casa do Deus de Abraão. Essa hipótese, que a narrativa bíblica frequentemente trabalha sobre locais já sagrados de culturas anteriores, ressignificando-os dentro de uma nova estrutura teológica, é amplamente aceita na arqueologia bíblica contemporânea. E Betel é um de seus exemplos mais claros e mais documentados. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam. A própria palavra El, o nome do Deus supremo do panteão cananeu, o pai dos deuses,
o criador do cosmos na mitologia ugarítica, que foi descoberta nos anos 1920 com a escavação de Ras Shamra, na Síria, é a mesma palavra que os textos hebraicos usam para designar o Deus de Israel. El Pinto de Deus. Bet-El é literalmente casa de El, o nome do Deus cananeu. E os estudiosos da religião do Antigo Oriente Próximo têm debatido por décadas até que ponto o Deus dos patriarcas bíblicos e o El cananeu são a mesma divindade vista de ângulos diferentes ou divindades distintas que foram sincretizadas ao longo do tempo. O texto de Gênesis, em um dos seus momentos mais enigmáticos, parece consciente dessa tensão. Quando Jacó acorda de seu sonho e consagra a pedra, ele faz um voto dizendo: "Se Deus estiver comigo, então o Senhor será meu Deus." A condicionalidade desse voto é surpreendente. Não é a afirmação de fé incondicional que esperaríamos de um patriarca bíblico, mas algo mais próximo de uma negociação, de um reconhecimento de que a identidade divina deste lugar ainda está sendo estabelecida, ainda está sendo definida. É como se o texto preservasse, em sua própria estrutura narrativa, a memória de uma transição religiosa, de um culto local cananeu a um monoteísmo emergente, sem ser capaz de apagar completamente os traços do que estava lá antes. E então surge a questão da pedra. A maceba que Jacó ergueu em Betel, aquela pedra específica sobre a qual ele dormiu e que ele ungiu com azeite e consagrou como marco sagrado, nunca foi encontrada nas escavações arqueológicas. Isso não é surpreendente em si mesmo. Macebot eram objetos de pedra ereta, frequentemente destruídas e removidas por reformadores religiosos subsequentes. O próprio Antigo Testamento registra campanhas de destruição sistemática de Macebot por reis como Ezequias e Josias, que as consideravam resquícios idólatras de práticas cananeias. A pedra de Jacó, se existiu como objeto físico, muito provavelmente foi destruída há muito tempo, ou permanece soterrada em alguma camada arqueológica que as escavações ainda não alcançaram, mas a ideia de que a pedra poderia ter sobrevivido, que poderia ter sido transportada, preservada, transmitida de geração em geração como relíquia sagrada, é o ponto de partida da tradição que liga Betel à Escócia. E é aqui que a história toma um rumo tão inesperado que seria difícil de acreditar se não fosse tão persistente. A tradição que identifica a pedra de Scone como a pedra de Jacó existe em formas variadas há pelo menos 800 anos. Em suas versões mais elaboradas, a narrativa percorre um caminho extraordinário. A pedra viajou de Canaã ao Egito com a família de Jacó durante a migração descrita no livro de Gênesis. Saiu do Egito com Moisés durante o Êxodo e é identificada com a pedra de Horeb, mencionada no livro dos Números, sobre a qual Moisés bateu com seu cajado e da qual brotou água. Depois, segundo essa tradição, viajou com os israelitas através do deserto, foi transportada para Canaã e de lá seguiu uma rota ainda mais improvável, para a Irlanda, onde ficou conhecida como a Pedra Lia Faiu, usada nas coroações dos reis celtas de Tara. E da Irlanda, no século VI da era cristã, teria sido levada pelo monge irlandês São Columba para a ilha escocesa de Iona, e de lá para o mosteiro de Scone, em Perth, onde se tornou o assento sobre o qual os reis escoceses eram coroados. Em 1296, o rei inglês Eduardo I, o mesmo Hammer of the Scots, que conquistou a Escócia e executou William Wallace, levou a pedra de Scone para Westminster como troféu de guerra e a instalou abaixo do trono da coroação inglesa, onde permaneceu por mais de 700 anos, presente em cada coroação britânica, incluindo a de Carlos III em 2023. Em 1996, depois de décadas de pressão escocesa, a pedra foi devolvida à Escócia e hoje repousa no Castelo de Edimburgo, onde permanecerá até que seja necessária para a próxima coroação. A cadeia de custódia que essa tradição propõe é, do ponto de vista histórico, impossível de verificar e repleta de elos que os historiadores identificam como ficção medieval. A identificação com a Lia Faiu irlandesa é particularmente problemática.
As fontes medievais irlandesas descrevem ali a File como uma pedra que ficava em pé e emitia um grito quando o verdadeiro rei a tocava. Uma descrição que não corresponde de nenhuma forma ao bloco silencioso de arenito que é a Pedra de Scone. E existe ainda a questão geológica que os céticos citam com frequência e que é talvez o argumento mais prático contra a tradição. A Pedra de Scone foi analisada geologicamente por especialistas, e o consenso científico é claro. Ela é composta de arenito permo-triássico, um tipo de rocha que é geologicamente específico à região de Scone e Perth, na Escócia Central. Não é um tipo de rocha encontrado em Canaã, no Egito ou em nenhuma das regiões por onde a narrativa da pedra supostamente passou. Em termos literais, geológicos, a pedra é escocesa. Ela não veio do Oriente Médio. Para os defensores da tradição, isso não encerra o debate, porque a tradição nunca afirmou que a pedra era cananeia por origem geológica, mas que foi trazida para a Escócia. Para os céticos, a geologia é suficientemente conclusiva. A Pedra de Scone é uma pedra escocesa, usada como símbolo de legitimidade real por um povo que, como tantos outros povos medievais, construiu para si uma genealogia sagrada que os conectava às narrativas fundadoras do mundo ocidental. E há um detalhe que torna essa análise ainda mais fascinante, porque esse impulso de conectar objetos locais a narrativas bíblicas de origem, de dizer que esta pedra, este poço, este carvalho, este monte é o mesmo mencionado no texto sagrado, não é uma peculiaridade escocesa. É um padrão profundamente humano, repetido em culturas em todo o mundo e especialmente intenso em relação à Bíblia, cuja narrativa serve como cosmologia fundadora para culturas completamente distintas. A própria Betel, na arqueologia, é um exemplo disso. Um povo que chega a um lugar sagrado de outro povo e o reinterpreta através do prisma de sua própria tradição, criando uma nova camada de significado sobre as camadas anteriores. A Pedra de Jacó é um objeto que nunca foi encontrado, e que, por isso mesmo, pode ser qualquer pedra. Pode ser aquela pedra sob um altar medieval na Irlanda. Pode ser um bloco de arenito num castelo escocês. Pode ser uma das incontáveis macebote anônimas que os arqueólogos desenterram nos campos de Canaã e catalogam sem drama em relatórios técnicos. Pode ser que nunca tenha sido uma pedra física específica, mas uma pedra arquetípica, o objeto que marca o lugar onde o humano toca o divino, que pode ser qualquer lugar e, por isso, é todo lugar. Mas voltemos a Betel, porque o que as escavações revelaram ali tem implicações que vão muito além da questão da pedra. O santuário cananeu de Betel, aquelas camadas mais antigas que Albright e Kelso foram abrindo camada por camada nos anos 1930 e 1950, mostra uma continuidade de culto que é em si mesma reveladora. As pessoas que viviam ali, no Bronze Médio e Tardio, não foram embora de um dia para o outro. A cultura material, as cerâmicas, os ossos de animais que indicam sacrifícios, as macebote, as figurinhas votivas de terracota, muda gradualmente ao longo dos séculos, não de uma hora para outra. Isso é consistente com o que os arqueólogos veem em toda a região. A transição da cultura cananeia para a cultura israelita não foi uma ruptura abrupta causada por uma conquista militar total. Foi um processo longo, complexo, de mistura cultural, assimilação religiosa e transformação gradual. E Betel foi central nesse processo de uma forma específica. O texto bíblico é surpreendentemente honesto sobre o fato de que Betel era um lugar de culto problemático, um lugar onde a memória de Jacó e a tradição do Deus de Israel coexistiam com práticas que os reformadores consideravam inaceitáveis. O profeta Amós, no século 8 a.C., vai a Betel e encontra um santuário florescente, repleto de peregrinos, de oferendas, de atividade religiosa intensa. Mas ele o condena como falso, corrompido, misturado com práticas que têm mais a ver com o culto cananeu do que com a fé pura de Jacó. Amós é expulso pelo sacerdote Amazias, que o acusa de sedição e o manda de volta para Judá. Esse episódio, preservado no texto bíblico com uma vivacidade que sugere memória histórica real, revela algo importante. Betel, mesmo séculos depois de Jacó ter tido seu sonho ali,
Era um lugar vivo, ativo, disputado. Não era uma ruína arqueológica. Era um santuário em funcionamento, com uma comunidade religiosa real que reivindicava a herança de Jacó de uma forma que os profetas de Judá não reconheciam como legítima. É um padrão que se repete ao longo da história religiosa em toda parte. Locais sagrados são lugares de disputa, não de consenso. O que um grupo chama de casa de Deus, outro chama de lugar de idolatria. O que uma tradição reverencia como memória autêntica, outra denuncia como contaminação. Betel não é a exceção, é o arquétipo. E no centro de tudo isso, da arqueologia, da disputa religiosa, da tradição escocesa, da geologia do arenito vermelho amarelado, está a imagem de um homem sozinho no deserto, com a cabeça numa pedra, olhando para cima no sonho e vendo algo que, 4.000 anos depois, ainda não acabamos de entender. A escada de Jacó. Aquela estrutura misteriosa que conectava o chão onde ele dormia ao céu, onde a presença divina aguardava. Os anjos que subiam e desciam por ela, não descendo apenas, o que seria de esperar se fossem mensageiros saindo do céu para a terra, mas subindo também, como se a terra e o céu fossem igualmente seus domínios, como se a passagem entre os dois mundos fosse bidimensional, aberta nos dois sentidos. Os rabinos medievais debateram por séculos o significado dessa imagem. Alguns viram na escada uma representação das almas humanas que ascendem e descendem entre a existência terrena e o mundo celestial. Outros viram nela os anjos guardiões que acompanham cada pessoa durante sua vida na terra, subindo para fazer seus relatórios ao Altíssimo, descendo de volta para continuar sua missão. Outros ainda, numa interpretação que foi preservada no Zohar e na mística judaica medieval, viram na escada uma representação das esferas celestiais da Cabala, os mundos de emanação divina que conectam o Ein Sof, o infinito, à existência material. E há uma interpretação que veio de uma direção completamente diferente, trazida pelos escavadores de Ras Shamra, na Síria, quando desenterraram os arquivos de Ugarit nos anos 1920 e 1930 e descobriram uma literatura mitológica cananeia de uma riqueza extraordinária. Nos textos de Ugarit, o deus El, o pai dos deuses, cujo nome está embutido em Bet-El, vive numa montanha cósmica que é descrita como o ponto de junção entre o céu e a terra, o lugar onde os deuses se reúnem, o axis mundi do cosmos cananeu. Essa montanha cósmica, com seus degraus ou rampas que permitem o trânsito entre os mundos, ecoa de forma perturbadora com a escada do sonho de Jacó. A hipótese que emerge dessa comparação é que a visão de Jacó em Betel está dialogando, conscientemente ou não, com a cosmologia cananeia que ela ao mesmo tempo usa e subverte. O lugar onde Jacó dorme não é um lugar aleatório no deserto. É um lugar que já era, dentro da tradição cananeia, identificado como aquele ponto especial onde os mundos se tocavam, onde a montanha divina de El se conectava com a terra habitada pelos humanos. E Jacó, ao acordar e nomear o lugar Bet-El, não está criando um conceito novo. Está reinterpretando um conceito antigo, dizendo, sim, este é o lugar onde o céu e a terra se tocam. Mas o Deus deste lugar não é o El cananeu. É o Deus de Abraão, de Isaque e agora de mim. É um ato de apropriação religiosa que é ao mesmo tempo honesto e transformador. Honesto porque reconhece que o lugar já era sagrado antes de Jacó chegar. Transformador porque o reinveste com um significado completamente novo. E é exatamente esse padrão que a arqueologia de Betel confirmou, camada por camada, pedra por pedra, cerâmica por cerâmica. Um lugar sagrado cananeu que foi gradualmente absorvido pela tradição israelita, tornando-se um dos locais mais importantes e mais contestados de toda a história religiosa do Antigo Oriente Médio. A pedra de Jacó não foi encontrada em Betel. Talvez nunca seja encontrada. Talvez esteja soterrada sob camadas que as escavações ainda não alcançaram. Talvez tenha sido destruída há 3.000 anos por um reformador religioso que a considerou idólatra. Talvez esteja num castelo em Edimburgo, aguardando a próxima coroação britânica. Talvez não exista como objeto físico. Talvez nunca tenha existido.
Ou talvez a existência física seja a pergunta errada a fazer sobre ela. Porque o que a narrativa de Jacó em Betel preserva não é, no final, a memória de uma pedra específica. É a memória de uma experiência, aquela experiência limiar, familiar a todas as culturas humanas, de acordar de um sonho com a certeza de que tocou algo real, algo que estava além do ordinário, algo que o lugar onde você estava permitiu que acontecesse de uma forma que não aconteceria em nenhum outro lugar. Toda cultura tem seus betéis, seus lugares onde o véu é mais fino, seus montes sagrados, suas fontes milagrosas, seus bosques onde as divindades se manifestam. O que Jacó fez naquele amanhecer cananeu, pegar uma pedra, erguê-la, derramar azeite sobre ela, dar ao lugar um nome que capturasse o que havia acontecido, é o gesto mais antigo da religião humana. Marcar o lugar onde o invisível se tornou, por um momento, visível. A pedra não foi encontrada. O portal continua sem localização física confirmada. A escada não tem endereço arqueológico. Mas Betel continua lá, escavada, estudada, camada sobre camada de ocupação humana, acumulada como as páginas de um livro escrito por 4.000 anos de pessoas que foram até aquele lugar, acreditando que havia ali algo que valia a pena encontrar. E enquanto houver pessoas fazendo essa viagem, para Betel, para Edimburgo, para qualquer um dos incontáveis lugares onde a humanidade decidiu que o céu e a terra se tocam, a escada de Jacó continua, de alguma forma, em pé.